Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui em mais um episódio do podcast do ênfase. E hoje um podcast que vai ser bem legal, muito prático, e a gente vai trazer muitas informações interessantes. Está aqui comigo Tamoio Marcondes, foi aluno nosso, tem uma alegria, já tem um tempo, hein, Tamoio? A gente não pode falar muito não, senão a gente revela a nossa idade, né? Mas foi aluno nosso aqui já há alguns anos atrás, passou para o concurso de procurador federal, e nos últimos anos já tem uma atuação extremamente ampla, não vou antecipar, mas uma atuação muito legal. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com vários detalhes que a gente vai trazer aqui para você. Tamoio, cara, obrigado aí pela tua presença, muito bom estar aqui contigo, cara. Obrigado, João. É uma satisfação voltar aqui, poder dividir um pouco do resultado, né, da minha carreira como procurador federal, da minha trajetória de concurso, que aconteceu lá em 2007, 2008, 2009, 2010 foi o concurso que eu passei de procurador federal, porque eu tenho muito orgulho de ter estudado no ênfase e com certeza é um curso que me ajudou não só na formação para o concurso público, mas também com uma base sólida de conhecimento jurídico para eu enfrentar os desafios do dia a dia. Várias vezes eu estou diante de algumas situações e eu me lembro de professores que foram aqui do curso, né, que lecionaram para mim, frases, porque as frases de concurso geralmente são mais impactantes e você às vezes resolve alguma coisa com uma frase, professores super criativos, dedicados e preocupados, não só com a sua formação para passar no concurso, né, mas também com a sua base jurídica para resolver desafios de concurso, que eu acho que essa é a grande questão, né? Exatamente. Legal, muito legal. Cara, então vamos começar por aí. Eu queria pegar, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, e pegar dois caminhos aqui. Falar um pouco da tua jornada na preparação, como foi a tua jornada, porque sempre é algo que inspira as pessoas, que dá para pegar vários insights interessantes, e depois falar um pouco da tua atuação propriamente dentro da AGU. E eu acho que isso vai ser, como eu falei pro pessoal, vai ser um pouco surpreendente. Eu acho que vai abrir a cabeça de muitas pessoas. Como é que foi, cara, a tua preparação? Você saiu da faculdade, foi fazer logo o preparatório? Ou, enfim, quanto tempo você... Vamos falar um pouco sobre isso aí. Quanto tempo você estudou para passar? Então, eu fiz faculdade de Direito na PUC do Rio de Janeiro. À época, eu me dedicava muito à atividade musical. Eu tinha uma banda, fazia vários shows, viajava. Tocava o quê? Guitarra e cantava. E guitarra, violão e cantava. E a gente, então assim, eu tinha aquele sonho de uma carreira artística, né? Legal. Mas ao mesmo tempo, cursando a faculdade de Direito, né? A PUC me deu possibilidade de cursar, inclusive, lá pelas questões. Eu costumo dizer que existem faculdades e universidades, né? Então a PUC é uma universidade porque você está num campus com várias outras matérias. Eu fiz outras matérias de comunicação, desenho industrial, né? Aquelas eletivas todas. Legal. E eu me preocupei muito com a minha formação humana na faculdade, sem me preocupar dentro do direito, né? Eu me preocupei com a base do direito, sem me preocupar muito com os detalhes, né? Com as vicissitudes ali, com as questões que você tem dentro do direito. E assim que eu me formei, né? Eu sentia que faltava eu reforçar a minha base. E eu logo, o curso à época era presencial, do ênfase, ali no downtown, eu morava na Barra da Tijuca, então era próximo da minha casa, né? Ver como é diferente, né? Hoje em dia você pode estar em Cuiabá, em Porto Alegre, em qualquer lugar, você acessa o ênfase. Exatamente. Naquela época ainda era presencial, pouco híbrido ainda ali, né? Então eu ia para o curso, eu fiz o curso regular do ênfase, né? Que é um curso que tem uma duração mais estendida, salvo engano, 2 anos, né? É um curso regular que eu fiz à época, que me deu uma base de todas as matérias. E confesso que àquela época eu não sabia ainda o que eu queria para concurso, eu não tinha um foco definido. Era aquilo que talvez muita gente sente, assim, caramba, um amigo meu passou para delegado civil em Santa Catarina, pô, então acho que eu vou estudar para delegado civil porque é muito possível. Aí daqui a pouco passa um amigo seu para concurso de BNDES, Caixa, Banco do Brasil, você fala, opa, vou estudar para as estatais. Então eu tinha muito essa cabeça, né, de ver assim o que estava acontecendo, e sem fazer nenhum concurso à época, só fiz o regular, fiz muito bem, foi uma coisa que me deu uma base construtiva muito boa para eu enfrentar, mais uma vez, estar pronto para os desafios das questões dos concursos. São aqueles desafios das questões, eu chamo daquelas questões que vêm, e que se você, de repente, não tem um conhecimento do que está na letra da lei, ou um conhecimento de uma jurisprudência de um tribunal, você tem uma base suficiente para
para que você tire a resposta mais provável daquilo. Então, você aumenta a potência, né, da sua capacidade de resposta estar correta. Porque você tem uma base sólida, boa. Você não foi uma maquininha que só decorou o que está na legislação e, de repente, você não sabe, de repente, a diferença do ato jurídico, do fato jurídico. Você não sabe, né, definir questões concretas jurídicas que vêm na base da doutrina, né, que é aquilo que a gente aprende muito na faculdade e que eu aprendi no curso regular do ênfase. Então, eu logo que acabei o curso regular, começaram a abrir alguns concursos da AGU, né? E então eu já me posicionei perante as provas da AGU como sendo o que eu queria fazer para mim, né? Entendia que a magistratura é muito positiva, o Ministério Público também, mas são atuações muito mais fechadas, né, dentro de caixinhas, e a liberdade que um procurador da República tem, ou um juiz tem, ela é muito menor para as suas atividades correlatas, privadas, etc., do que um advogado público, né? Inclusive, algumas procuradorias estaduais permitem, inclusive, o exercício da advocacia, né? A AGU ela não permite o exercício da advocacia privada, mas ela permite que você exerça uma série de atividades privadas, seja sócio de empresas e por aí vai. Então, eu entendia que eu teria possibilidade de atuar no campo de advocacia, né? Dentro das 1000 matérias que existem dentro da União. Então, fiz o curso intensivo preparatório do ênfase, que era um curso que tinha também presencial no centro da cidade de final de semana. Né? E aí vai uma dica minha para você que está se preparando para esse concurso da AGU, tente dividir as suas aulas que você vai ter no ênfase, agora que é presencial, você pode assistir on demand ali, né? Tente se orientar para fazer isso nos finais de semana também. Porque no final de semana é muito natural que a gente perca um pouco o foco, né? A gente perde um pouco o foco. Quem tem família, os filhos estão em casa, às vezes você vai dar uma atenção maior para sua companheira, para o seu companheiro, às vezes os seus amigos, né? Há mais tentações. Quando você engata um compromisso de cumprir aquelas horas, aulas, finais de semana, por mais que à noite você vá tomar o seu shopping, você vai no seu show, no seu teatro, ou você brinca com as suas crianças de manhã na praia, você cumpriu a sua meta de final de semana de assistir uma aula. Isso é muito porque a gente tem aquela dificuldade de sentar, poxa, vou dar uma lida no material. Então é importante você ter essa meta de final de semana. Então eu fiz o intensivo da AGU nos finais de semana e fiz 2 concursos da AGU. Eu fiz o de procurador do Banco Central, no qual eu não passei. Fiquei por uma questão na prova objetiva. E eu lembro que à época o professor Érico Navarro, o Érico e o João, que está aqui, né? Todos eles disseram, olha, isso aí é muito bom resultado, não seja persistente. Porque você dá uma desanimada, né? Depois de fazer um curso intensivo de final de semana e tudo, você ficar por uma questão de ir para a prova escrita, né? Você fica um pouco desanimado. E não deu outra. Menos de um ano depois já teve, sei lá, concurso de Procurador Federal 2010, até menos do que um ano. E eu fiz de novo o intensivo de final de semana da AGU do ênfase, e pude, com isso, me consagrar vitorioso e passar nesse concurso de 2010, tomando posse em 2011. Né? Então, a minha preparação ela foi muito com base nas aulas do curso ênfase, né? Tudo que eu aprendia no ênfase, nas dicas preciosas, que isso varia de modalidade para modalidade, para matéria para matéria, né? Isso varia muito. Então, tenho certeza que aquele professor que está ali lecionando para você, ele sabe o que dentro da matéria dele ele tirou de mais concreto para te passar. Então, se aquele professor de processo civil ele te estimula a ler a lei seca, ou ele te dá dicas de informativo, é importante que siga nesse sentido, fazendo aquilo. De repente, isso já não serve tanto para constitucional. Em constitucional, às vezes, é um livro muito específico, ou então artigos que podem te levar a uma resposta mais concreta dentro de uma questão. Direito internacional, a mesma coisa. Previdenciário, então, letra da lei seca, né? A gente tem algumas coisas assim. Então, eu pegava muito disso. Estudava, à época eu não estava trabalhando, eu estudava o máximo de horas que eu conseguia por dia, né? Tentava dividir um estudo, à época iniciei naquele estudo para pegar um gás, estudei dentro de biblioteca e quando dava final de semana estava dentro de casa e depois consegui atingir um nível de maturidade de estudo e comecei a estudar dentro de casa sempre, né? Então, estudando sempre dentro de casa.
Isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que é assim, fundamental, João, isso serve para qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Se a gente vê, eu trabalho muito na área de do desporto, né? Dentro do esporte, então eu uso muito o esporte como exemplo. Aquele que vai se dedicar a uma atividade esportiva, né? Ou até mesmo quem quer ir para academia, enfim, perder peso, ou modelar o corpo, seja o que for, você acaba tendo que se viver aquela atmosfera, né? Você vai viver aquela atmosfera do esporte. No direito é a mesma coisa. Então, não adianta você estar focado para fazer concurso público, e aí você começou o seu dia, quando você vê, você está há 30, 40 minutos no seu celular, buscando coisas sobre viagem no Instagram, o bichinho não sei da onde, vendo matéria que nos blogs e nos sites jornalísticos não tem nada a ver. Você tem que respirar aquilo, você tem que entrar de manhã, você tem que ter aquele pessoal que você segue lá, segue o João Mendes, o Eric Navarro, o Diego Jurubeba, o Rony Charles, os caras que falam de licitações e contratos no Instagram. Você tem que... Pega teu Instagram, pega tua rede social, não é acabar com tua rede social, não. Acho que nada que é extremo é bom. Acho que você tem que dar uma peneirada ali e pega pessoas que falam de concurso público, que estão respirando matérias de direito, e ao invés de ficar lá perdendo seu tempo vendo, né, de manhã quando você acorda, vamos ver esses carros aqui, eu adoro carro, aí você fica lá vendo meia hora sobre carro, o carro que lançou, a feira de auto, deixa isso para depois. Agora é momento de você respirar o seu concurso, então sigam. O que vai entrar no seu celular, na sua casa, no seu computador, tem que ser vocacionado a isso. Tem que ir lá ver o Jota, tem que ver o site do consultor jurídico, né? Abrir o site do ênfase, pegar os professores que você tem, que tem página pessoal, que dão dicas, sigam esse pessoal, entra na página do TCU, vê as notícias, não é só um informativo, né? Vale a pena você se ligar nisso, porque você com isso está respirando concurso público. Então, assim, não adianta você querer dispersar a sua atenção com outras coisas e achar que quando você vai estudar ali, é só aquilo ali. Então, assim, às vezes a resposta para uma questão, principalmente objetiva, ela está, às vezes, naquela noticiazinha que você leu ali, de repente, no site do Tribunal de Contas da União, em que diz um julgado, falou uma matéria, está ali. Então, assim, respirem a atmosfera que cerca o concurso público. Isso, com certeza, vai diminuir o seu tempo de preparação, vai aumentar o seu foco e vai te dispersar menos, né? E também as pessoas com as quais você convive. É importante que você tenha ali, dentro da sua preparação para concurso e tudo, que você busque os blogs ou dentro da própria plataforma do ênfase, né? Você tem as discussões de sala ali, né, João? Você tem como se comunicar com outros alunos, enfim, entender essas questões. É bom você estar ali vinculado a isso, entender o seu edital, imprime seu edital, pega seu edital do concurso que você vai fazer, imprime, risca mesmo o que você já sabe mais, o que você sabe menos. Então, respira aquilo ali. Acho que é importante você respirar para além de dizer, eu estudo 6 horas por dia. Tudo bem, e nas suas 18 horas mais, o que você faz no seu dia? Né? O que você faz? Quando você está num consultório esperando ali um médico por 1 hora, você está lá no Instagram olhando coisas que de repente não vão te dar um resultado que tem nada a ver, ou você está lá num blog de um professor interessante de direito tributário, ele dizendo em notinha o que saiu essa semana no STF, ou num vídeo no YouTube, ou numa entrevista do ênfase. Então, acho que a decisão é sua, e a minha dica é: respire a atmosfera que envolve o concurso que você vai fazer. Muito bom, muito bom. Eu fui anotando aqui, eu acho que tomando notas, né? Pegando esse último ponto, quando você fala assim, viver a atmosfera, né? Respirar o concurso público, não ficar ali. Isso me fez lembrar, não sei se todo mundo sabe que o TikTok nasceu na China, né? Uhum. Só que lá na China eles controlam o conteúdo. As pessoas não veem qualquer conteúdo como aqui, né? E lá eu não estou defendendo o controle de conteúdo, não. Claro. Eu quero chegar só no ponto. É que eles estimulam muito mais o conteúdo educativo do que necessariamente o conteúdo só de entretenimento. Exatamente para poder criar um ambiente de estímulo, né? Não tô falando a favor de controle estatal da informação, não é disso. Mas o próprio aplicativo te dá essa opção de você se autocontrolar, correto? Exatamente, correto. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é que quando você tem um foco, você tem que se cercar de pessoas e de um ambiente e de informações relativas àquilo.
né? Com certeza. Concordo 100% com o que você falou, cara. E para tudo, né, João? Acho que essa é uma dica que ela serve para você em qualquer atividade. Se você, se você, como eu disse mesmo, se você pensa em correr uma maratona de 42 quilômetros, que você tem, às vezes, exige uma preparação, fazer um Ironman, ou uma coisa simples, sei lá, mudar os seus hábitos alimentares, né? Você tem que... Se você começa a se cercar de informações, navegar nos sites, não sei o quê, viver com pessoas da mesma realidade, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Perfeito. Uma outra coisa que você falou, cara, que eu acho muito legal, que nem todo mundo faz essa contraposição, que é o seguinte. A questão de ser advogado público de um lado e magistratura, MP, defensoria, enfim, do outro lado. Né? Em que o juiz, o MP, eles têm ali uma autonomia funcional. Né? E aí muita gente até usa isso como argumento a favor da magistratura do MP e não a favor da advocacia pública, porque a advocacia não tem essa autonomia funcional. Né? Mas você fala numa liberdade maior para advogado público do que para a magistratura. Eu achei interessante isso, porque é bom para a gente esclarecer. Eu sei que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? A autonomia funcional é uma coisa e a liberdade do advogado público é outra. Mas falar um pouco dessa liberdade, porque pouca gente tem essa noção, né? Quando a gente está falando de liberdade, é que dentro do universo da AGU, cara, tem é um universo mesmo, né? Eu já usei o termo assim, cara, é uma pluralidade de opções de trabalho. Isso tem muito a ver com a tua jornada, depois de aprovado, né? Você navegou em vários oceanos, né? Fala um pouco sobre isso aí, cara. Na minha aprovação ali, quando eu tomei posse em 2011, eu segui os critérios do edital, então, por ordem de classificação, você escolhe uma das unidades que estão abertas, né? E eu tive o privilégio de atuar na parte de previdenciário e execução fiscal numa procuradoria seccional, uma procuradoria muito pequena, em Lages, Santa Catarina. Era eu e mais 3 procuradores cuidando de toda a região centro-oeste do estado de Santa Catarina. E o previdenciário, né, uma matéria que é muito forte no concurso de procurador federal, né, principalmente. Tive a oportunidade de trabalhar no contencioso, né, então frequentando audiências, entendendo como é que aquela dinâmica do contencioso, principalmente do juizado especial, né, e foi muito enriquecedor e até do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social, porque as demandas de previdenciário, um reconhecimento de aposentadoria ou de pensão por morte, né, ela envolve as vidas de pessoas, né, e geralmente de pessoas mais humildes, pessoas que necessitam realmente daquele recurso para a sua sobrevivência. Então, teve um aspecto e isso a AGU ela te dá uma certa... Ela tem regramentos que dos últimos, sei lá, 10, 15 anos para cá tem vindo para diminuir a litigiosidade. É uma série de orientações normativas para o previdenciário que permitem que você faça transações e acordos, né? E que você ali numa decisão você está gerando um impacto social interessante, né? Ou seja, o procurador federal ele não é necessariamente o vilão da história nesse caso. Não, de forma alguma. Que tem essa noção, né? Assim, muita gente fala assim, mas é o advogado público, às vezes ele vai defender o interesse do doente contra o indivíduo. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Tanto que questões de transigir, por exemplo, às vezes a gente recebe uma intimação no previdenciário, né? Tutela antecipada e tem que ouvir a Fazenda Pública primeiro, né? Aí vai lá para a Procuradoria. E aí numa tutela antecipada, às vezes você não precisa defender que não seja dada a tutela antecipada de forma alguma, porque às vezes você olha que há uma morosidade realmente de uma perícia, ou seja, a perícia está 300 dias pendente, ou seja, quase um ano que está pendente a perícia da pessoa porque o INSS não marcou na agenda. Hoje melhorou muito, né? Mas estou falando de uma realidade de 12 anos atrás. Então você tem que entender que não. Dá a tutela antecipada, quando você olha ali que o laudo médico, às vezes que vem do médico de um hospital público, já diz que realmente há aquela comorbidade ou aquela limitação, então você acaba transigindo para, né, e até mesmo tentando antecipar a audiência ou mandando para o INSS marcar logo a perícia médica, ou seja, há um trabalho feito de forma proativa e isso serve para toda a Advocacia Geral da União, gente. A Advocacia Geral da União, ela adotou uma postura nos últimos 10, 12 anos muito mais de prevenir contencioso, né, e o trabalho do consultivo é importante para isso,
né, e o trabalho das câmaras temáticas que a AGU tem e que discutem os temas para formar as orientações normativas são fundamentais para isso. Então, a gente tem um trabalho muito mais, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, da AGU. Então, a gente tem, por exemplo, os órgãos públicos hoje, se uma FUNAI tem que litigar com o INCRA, porque é uma demarcação de terra indígena e, ao mesmo tempo, uma questão fundiária, essa questão não vai parar no judiciário, essa questão vai parar na Câmara de Conciliação e Arbitragem, dentro do próprio Poder Executivo. Sim. Se resolve, evita-se o litígio, né? Então, há sim essa posição. Então, eu atuei no Previdenciário e em Lages atuei também com a execução fiscal. E a execução fiscal lá era feita, foi quando eu tive o contato, que nós temos aí no Brasil mais de 153 autarquias e fundações públicas, foi quando eu tive o contato com várias delas, fazendo execução fiscal, por exemplo, em Santa Catarina, fazendo execução fiscal do IBAMA, por conta de uma multa aplicada por conta de guarda irregular de animal silvestre. A ANP, multa que ia lá para Santa Catarina, que a ANP multava um posto de gasolina por vender gasolina adulterada. Então eu tinha que fazer execução fiscal, buscar os bens, né, usar os sistemas de Renajude, etc. Então aquilo ali me deu uma visão do papel de várias autarquias e fundações. Fiquei nessa posição durante 3 anos, logo fui para Brasília, atuar num núcleo de matérias prioritárias junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então eu saí daquele contencioso de primeira instância e fui para um contencioso de segunda instância, só com matérias prioritárias dentro de algumas áreas. Passei por áreas de educação, de saúde. Então, prioritária é aquelas... prioritárias não só pelo valor, mas pela relevância da matéria, né? Então, às vezes, questões da Anatel que envolviam concessões ou de grupos econômicos, matérias que variam mais de 50 milhões, 100 milhões, a gente atuava nisso e pela qualidade também em relação, por exemplo, a matérias que estavam, por exemplo, para cancelar um Enem ou para suspender um Enem. Aquilo é prioritário, né? Não tem um valor definido da causa ali, mas há um impacto nas vidas dos outros candidatos, né? Então, sim, a gente tinha esse papel. Fiquei um tempo aí no contencioso, quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa parte política do poder público e fui convidado para atuar dentro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, né? Isso ali nos anos de 2014, 2015. Fiquei dentro da Presidência da República em Brasília como assessor parlamentar da Secretaria de Relações Institucionais, em que eu tinha uma atuação dentro do Congresso Nacional, em algumas comissões, 2 muito relevantes, que é a Comissão de Finanças e Tributações, né, de Finanças e Tributação, que é uma comissão, assim como a CCJ, né, de Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão terminativa. Então, se o projeto de lei ele é julgado na comissão e não passa, ele termina por ali. Então, é uma comissão que tem um peso muito importante. E trabalhei também em outras comissões, entre elas a de Serviço Público e do Trabalho, em que a minha função não era uma função de advogado público, mas que todo aquele meu conhecimento de advogado público era muito válido para acompanhar as votações, para entender a dinâmica dentro do parlamento, do que estava acontecendo, e para que o governo federal, enquanto interessado na norma, tivesse o briefing do que estava acontecendo e soluções criativas para que a gente conseguisse juntar o entendimento das pastas respectivas. Aí cito um exemplo, a questão do marco regulatório de saneamento básico. Então você tinha lá o Ministério da Cidade, eles tinham um posicionamento a favor ou contra certos dispositivos daquela lei. A minha função era justamente atuar dentro do Congresso Nacional para, junto com os assessores parlamentares de cada deputado, da base do governo, conseguir maioria de votos para a gente fazer passar o entendimento que seria mais pró-entendimento do governo e da base do governo no Congresso Nacional. Então veja que era uma atividade totalmente distinta do que eu fazia antes, né? E sendo cedido pela AGU para fazer essa atividade. Então foi o primeiro momento que eu passei por ali, muito interessante. Nesse mesmo tempo eu atuei na vice-presidência, também como assessor ali. E logo a gente entrou no ano olímpico, 2016, foi quando eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma matéria muito curiosa, que talvez não seja do conhecimento de muitos, não só do concurso, mas de quem atua no direito, que é o direito desportivo, né? Eu fui seu consultor jurídico, fui o seu chefe da consultoria jurídica do Ministério do Esporte,
Que legal. Né? E logo tivemos Olimpíadas, né? E o papel ali era fazer a conformação, não só para as Olimpíadas, mas de tudo que envolve direito esportivo. Antidopagem, nós temos a Lei Pelé, que é o estatuto que regulamenta as questões desportivas no Brasil, a própria autonomia desportiva. Atuei fortemente também com as questões do Estatuto do Torcedor, do Conselho Nacional de Esporte. Então, era uma atuação jurídico-desportiva muito interessante, um tema que está lá na ordem social, né, do desporto, sim. cai no concurso da AGU, se passar lá vai estar lá da ordem social. Como são nos últimos capítulos, realmente a gente chega mais preguiçoso e acha que não, aquilo ali... Mas cai direito de saúde, direito de educação, direito... Tá lá. Tá tudo lá, cai na sua matéria. Então, eu tive a oportunidade de atuar dentro da consultoria jurídica por 2 anos e meio, mais ou menos, como chefe da consultoria jurídica, onde, curiosamente, eu trabalhei com questões de direito esportivo, aí já tendo voltado para a AGU, né? As consultorias jurídicas são órgãos da AGU dentro dos ministérios e dentro das autarquias e fundações públicas que fazem o assessoramento jurídico da autoridade. Então a gente tem esses membros da AGU fazendo esse assessoramento jurídico, dando conformidade. Então não é uma atuação contenciosa, também isso é um ponto importante. Quando você vai para a AGU, você pode atuar no contencioso ou no consultivo. A pessoa que está lá no consultivo, se ela identifica dentro da sua atividade consultiva que há necessidade da propositura de uma ação para salvaguardar um direito do erário, da fazenda pública, ela não pode ingressar no judiciário, não pode marcar, ou então se ela é demandada pelo judiciário, ela não pode marcar uma reunião com o juiz. Existe um órgão especializado de contencioso dentro da AGU, né, dentro das carreiras, que vai fazer essa frente junto ao contencioso. Aí, por exemplo, nós tivemos, antes das Paralimpíadas, nós tivemos questões de confusão em relação a patrocínios das empresas públicas e sociedade de economia mista, em que houve uma ação civil pública pedindo a interrupção de qualquer patrocínio público para as Paralimpíadas. Aquilo ali ia impedir que as Paralimpíadas, né, que acontecem logo após as Olimpíadas, ocorressem. Então eu me recordo de eu acompanhar o colega do contencioso, como consultor jurídico do Ministério do Esporte, junto ao presidente do TRF2 aqui, e conseguimos derrubar uma liminar que havia, né, que ia impedir a realização das Paralimpíadas, né? Então, veja como foi uma atuação inteligente, importante, de um órgão da AGU consultiva com um órgão da AGU contenciosa, né? Então, você cruza os caminhos dessas matérias, né? Então, fiquei no Ministério do Esporte, voltei para o Rio de Janeiro na sequência, vim de Brasília para o Rio de Janeiro, e fui ser o procurador federal junto à Fundação Nacional de Arte, né? A Fundação Nacional de Artes é a fundação que cuida da política nacional das artes no Brasil, a fundação mais importante do Brasil nas artes. Ela, como Funarte, tem 50 anos, mas como história, mais de 100, porque ela é a junção do antigo Instituto Brasileiro de Artes Cênicas, Serviço de Teatro Nacional e outros grandes órgãos que existiram no Brasil nos últimos 150 anos aí. Então, atuei como procurador junto à fundação, fiquei lá durante 1 ano e logo retornei a Brasília, depois de 1 ano, para atuar na vice-presidência da República, como assessor da vice-presidência da República, tratando de uma transversalidade de temas, né? Aí também já fora da AGU, né? Ou seja, um movimento interessante, retorno para a AGU, né? E fiz um trabalho de 1 ano, logo depois começou a pandemia de Covid, né? No começo a gente não sabia o que ia acontecer, mas não sei você, João, mas eu assim, a gente achava que havia um ataque zumbi, que as pessoas iam sumir, a gente não sabia, né? Logo que decretou lockdown, né? Ninguém tinha noção do que poderia acontecer, a gente tinha aquelas cenas da China, né? Das pessoas sendo lockdown mesmo, né? Então a gente não sabia. Então eu resolvi voltar de Brasília para o Rio, para ficar próximo à minha família, meus pais, já tem idade, e voltei para a Funarte como procurador. Fiquei na Funarte durante um tempo e logo houve a tentativa de vários presidentes. Novo na diretoria? Não, na Procuradoria. Na Procuradoria, tá. Até então eu só tinha atuado na Procuradoria da Funarte, voltei para o cargo jurídico. E logo, depois de tentativa de 1 ano, foram acho que 5 presidentes que não deram certo. E aquilo que acontece muito no órgão jurídico, né? Quando dentro de um órgão a dificuldade na fixação de gestores
é normal que os políticos, né, que escolhem esses cargos, eles olhem e falam, olha, eu preciso de gente que entenda da matéria, que saiba o fluxo do trabalho e que possa coordenar, fazer uma gestão em cima disso. E, nesse momento, eles olham geralmente para a procuradoria do órgão, para a consultoria jurídica do órgão, né? Porque tudo passa pelo procurador, tudo passa pelo consultor jurídico. Então, foi o que aconteceu. Eu me tornei presidente da Fundação Nacional de Artes, onde fiquei por 2 anos como presidente, numa atividade de gestão, né? E o que me ajudou muito a isso é que na minha pós-concurso, eu fiz 3 pós-graduações em Direito Ambiental, em Direito Constitucional e em Direito Tributário, e fiz um mestrado em Políticas Públicas, né? Então, ou seja, mais vocacionado para a gestão pública, né? E que não foi aqui, né? Não foi aqui, foi na Inglaterra, em York, parte à distância, parte presencial nesse tempo, tinha que ir para lá, voltar. E com isso eu consegui, digamos assim, colocar o meu currículo para além de um advogado público, mas também como um gestor, o que me abriu muitas portas, muitos leques, né? Eu fui presidente da Funarte, trabalhei em assessorias, etc., de políticas públicas, não só jurídica, mas da própria realização da política pública. Então, isso me levou. Então, você veja que, às vezes, a gente entra num concurso de advogado público, né, achando que a gente vai pegar uma matéria tributária. Quando você vê, você está lidando com, numa advocacia da União, você está lidando com sequestro de menores, né, direito internacional. Exatamente. Você está lidando com matéria que não é a matéria ambiental que a gente tipicamente está acostumado, mas às vezes é a discussão de um acordo nuclear, ou uma construção de uma nova usina de Angra, né? Quando você vê, você está lidando com matérias de direito à cultura, direito das artes, direito desportivo, né? Agora tem a LGPD, né? Proteção de dados, e aí de repente você é um advogado público que sempre se interessou por rede, entende como é que funciona a questão da tecnologia, você vai ser colocado ali para responder junto a uma Secretaria de Inovação do Ministério da Economia ou do Ministério da Ciência e Tecnologia, e você vai estar lidando com questões jurídicas de tecnologia, que no concurso a gente foca muito nas matérias padrões, né? Mas a atividade depois, ela vai muito além do edital. Muito além do edital. Cara, isso é fantástico, né? Porque, assim, o leque de alternativas de trabalho é muito grande, né? E você falou tudo, assim. As pessoas vão numa expectativa, vou fazer PFN, eu vou trabalhar só com tributário ali. Tributário, processo tributário. Não é verdade. Você... Cara, como procurador federal, você não trabalhou só com previdenciário. Pelo que eu notei aqui, foi um período que você trabalhou com previdenciário, depois você saiu para gestão pública, né? Enfim. Isso é muito legal, muito legal. E hoje, como é que tá dentro da AGU, assim, quando a pessoa passa no concurso hoje, essas oportunidades de trabalhar em várias áreas continua? Pro pessoal que tá fazendo um concurso agora, né? E passou, vai passar aí. Como é que está dentro da AGU, assim, em termos tanto de locação física, né, lotação física, quanto de atuação? Como é que está o cenário atual? Olha, a realidade atual, né, primeiro, que antigamente, como você não tinha os avanços da internet, né, ainda ia contencioso, ainda havia muitas dúvidas acerca das audiências virtuais, né? Se concentravam muitas unidades espalhadas pelo Brasil da AGU e você ia para aquela lotação e morava naquela cidade, etc. Hoje em dia, você tirou do interior e jogou para a capital muitas coisas. O próprio Rio de Janeiro, por exemplo, a gente encerrou aqui, unidades da AGU, da Procuradoria-Geral Federal, em Macaé, em Duque de Caxias, e os colegas tudo em outros lugares também, tudo removidos para a capital, né? Há uma grande possibilidade de você trabalhar em regime de teletrabalho, né? Mesmo que parcialmente, mas você pode atuar em teletrabalho, e você pode compor núcleos jurídicos distintos, né? Então, hoje em dia, você trabalha num contencioso ou mesmo num consultivo, você tem grupos de trabalho que a AGU forma para atuação até nacional. Então, por exemplo, um grupo de consultivo da AGU, você pode estar ali morando, de repente, no Rio de Janeiro, em teletrabalho, e chegar para você fazer um parecer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a compra de veículos para a universidade. Aí, no dia seguinte, pode cair para você um
processo de uma licitação em contrato do ICMBio em Brasília. Tá. Né? Então, assim, a universalização provocada pelo avanço da tecnologia da internet hoje permite que você, de alguma forma, atue nesses tipos de trabalho, né? Remoto e também sem necessariamente ter que se locomover para o interior dos estados. Mas, óbvio que existem regras específicas dos editais, né? Você tem que escolher uma lotação logo que você entra, né? E então, geralmente, você não pode ser removido nos 3 primeiros anos, né? Enquanto você está no estágio probatório, e você vai atuar dentro de alguma dessas unidades. Há uma série de oportunidades, né? E nesse momento, eu acho que é fundamental para que você construa a sua relação com o órgão, né? Com a instituição, porque eu acho que é mais do que além de você simplesmente passar no concurso, né? Mas é onde você vai exercer sua atividade laborativa, é onde você vai transformar a vida das pessoas, transformar a sua vida durante muitos anos, né? Onde você vai ficar ali trabalhando. Então, é legal você construir uma identidade com a sua carreira, né? Seja procurador da Fazenda Nacional, procurador federal ou advogado da União, vendo as oportunidades, você vai conhecer as pessoas, e aí você pode sim se movimentar, e tem espaço, absolutamente tem muito espaço. Então, se você é uma pessoa que se interessa muito por direito internacional, você pode, daqui a pouco, estar trabalhando em algum órgão público, não só o Ministério das Relações Exteriores, né, mas alguma fundação pública, pode estar dentro do ICMBio, do IBAMA, cuidando de questões internacionais de ambiental, né? Então, eu acho que há espaço, tá? Diferente, sabe que é uma dinâmica diferente de antigamente, ou seja, você pode passar no concurso e ter parte do seu trabalho como teletrabalho, como também pode ir para alguma cidade do interior, naturalmente, vai depender da sua posição. Mas espaço tem sim para todo mundo, tem esse leque de opções, a OGU precisa realmente de pessoas capacitadas para que atuem dentro de todo o território nacional com uma gama e diversidade de matérias. Eu sei que está aberto isso, o que eu vou perguntar agora está lá na transparência, quem quiser entrar, eu mesmo já fiz isso, né? Que é a questão remuneratória. Né? Hoje a gente tem o salário, vamos chamar de salário, né? A remuneração base e mais os honorários. Que olhando lá na transparência pública, vendo a maior parte das pessoas, a gente está falando ali, a gente está transitando na casa dos 30 mil, 30 e poucos mil, enfim. Tem até bate-teto. Se você ocupa um cargo hoje em dia na AGU, que foi meu caso, né, como presidente bate nacional, o teto. Até é uma questão interessante, né, porque... Só para o pessoal saber, o teto hoje está na casa de 38, né? 38, Foi aprovado um aumento, 36.900 ou 38? Por aí. Isso. Só para o pessoal ter uma noção de ordem de grandeza. Então, o teto bruto, né? Bruto. O teto bruto sempre, aí aplica-se os impostos e tudo, né? O leão vem, come grande parte e fica o líquido. E os honorários entram na questão do teto, né? Então, há sim a distribuição de honorários já consolidada não só por norma, pelo Código de Processo Civil, mas por decisão da STF, né? A gente tem direito aos honorários advocatícios. Que essa era uma pergunta que eu fazia, quanto à segurança jurídica dos honorários. Isso aí então, o pessoal pode ficar tranquilo. Com o novo Código de Processo Civil, isso ficou tipificado, foi criado um conselho curador na AGU para distribuição dos honorários e do encargo legal, né, para os procuradores, para os advogados públicos, e depois de discussão feita por algumas associações de outras carreiras a respeito da constitucionalidade, o STF confirmou a constitucionalidade. Legal. Né? Então, há uma segurança jurídica em relação a isso. Né? Então, assim, você tem uma boa remuneração, você tem 3 categorias, né? Você entra na segunda categoria, vai para a primeira e depois para a especial. Né? E aí, por exemplo, dentro da minha categoria, eu já estou na especial, eu assumo um cargo público, incide o abate-teto. Então, às vezes, eu ocupo uma função relevante que seu CPF vai para o Tribunal de Contas da União, vai para a Controladoria Geral da União, porque você se torna um ordenador de despesa, né, numa função mais de execução, e você não ganha aquele salário daquela função porque você tem um abate-teto, né? Então, enfim, é uma carreira em termos remuneratórios muito atrativa, né? Julgo muito atrativa. Eu fiz essa pergunta para esclarecer, porque tem gente que realmente fala dúvida. Segundo, porque a AGU já deixou de ser um trampolim para a magistratura federal como era no passado. Já, absolutamente. No início, você via muita gente saindo da AGU para a magistratura, seja pela questão, obviamente, de sonho de ser um magistrado, aí é outra história. Sim.
Seja pela questão financeira. A gente que não, eu quero progredir para uma carreira que ganha mais. Hoje não tem mais essa diferença. Não tem mais essa diferença. Com certeza. E eu percebo isso. Aí eu tô falando feeling. Não tenho dados estatísticos para te falar sobre isso. Mas quando eu olhava para os aprovados no passado, cara, era normal você ter ali, sei lá, metade das pessoas da magistratura vindo da AGU de alguma forma. A AGU que eu tô falando... Claro. Lato, né? Vindo da AGU, alguns analistas técnicos. Cara, hoje eu vejo cada vez menos vindo gente da AGU. E muito essa questão também até da territorialidade da sua atuação, né? Porque o juiz, de alguma forma, ele tem que estar na seção judiciária, né? Ou então na comarca ali, ele tem uma presença física muito, muito, muito grande, ainda né? É muito marcante. Ele tem que morar na cidade, ele tem que... Hoje em dia você chega às vezes na AGU e você está de teletrabalho atuando e você tem uma caixa de processos para cumprir no contencioso ou no consultivo e que permite que, de repente, você, que é uma pessoa, sei lá, de Belo Horizonte, você continue morando em Belo Horizonte e não precisa, né? E na magistratura tem uma questão que é curiosa, né? Porque às vezes você vai como juiz substituto, está numa boa cidade, às vezes até na capital, aí você vai virar juiz titular e te manda para o interior de novo. E aí você piora, né? Você vai para o interior. Você sobe caindo, né? Para algumas pessoas, né? Pô, às vezes o cara ele é oriundo de uma cidade do interior e o sonho dele é chegar, ótimo. Mas tem gente que quer ficar perto da sua família, então, né, numa capital ou numa cidade grande, né? O Érico mesmo, o Érico Teixeira, né, de tributário, quando ele foi titularizar, eu acho que ele antes de titularizar, ele estava em Niterói ou São Gonçalo. Isso, assim. acho que São Gonçalo, acho. São Gonçalo. E aí ele, quando titularizou, ele chegou aí para São Mateus, cara, que é interior do Espírito Santo. É interior litoral, né? Mas assim, é lá quase na Bahia, né? E nada contra. Ele falou, na verdade, ele até ficou lá um período de tempo, ficou uma semana lá. Ele titularizou, ficou uma semana, depois ele foi removido. Ele até gostou, ficou lá perto da praia, ficou legal, achou legal. Mas assim, não é a cidade dele, está longe da família, isso, enfim, não é uma crítica à cidade. Claro. Mas é uma questão mesmo de logística familiar, né? Com essa valorização remuneratória da AGU, que ocorreu nos últimos anos, você tem muito mais vantagens, né, eu acho, né? E aí, lógico que tem a questão de gosto pessoal, como você mesmo disse, de sonho, mas se for para exercer uma atividade jurídica, né, a AGU te permite uma liberdade para você, inclusive, atuar em questões no privado, né, que não seja da advocacia, que de repente a magistratura e o Ministério Público não te permitem, a questão de presença física, que você tem barreiras no judiciário e não tem tanto assim na advocacia pública, né? Tem uma aluna nossa que ela é da mesma época que a sua, cara. Só que ela era aluna do presencial do centro. Sara Lopes. Só que era advogada da União. Ela passou para PFN e advogada da União na mesma época. Mais ou menos mesmo, acho que perto de você. Cara, eu tive batendo papo com ela é apaixonada pela AGU e a mesma coisa, assim, já rodou já teve várias atuações, agora ela está na área internacional. Né? E ela está apaixonada. Então, assim, é um abre-olhos mesmo para as pessoas, né? Porque as pessoas têm uma noção... Não tem noção, a verdade é, as pessoas não têm noção do que é propriamente o trabalho da AGU dentro. Não, exatamente. E assim, até a visibilidade externa, né? Se você de repente acha que, mas um dia, será que eu posso trabalhar dentro do mercado privado, voltar para o privado, que é uma coisa que, né? As coisas na vida mudam, né? A experiência que você tem na AGU, ela é muito enriquecedora e com certeza muito pertinente em termos de currículo para que você amanhã esteja no privado atuando, porque é uma gama de conhecimento muito grande, né? Primeiro que você vem com uma carga de legitimidade muito grande. Sim, né? sim. Segundo, às vezes você consegue um nível de especialização prático, funcional, ali na AGU, que você não encontra um advogado no mercado trabalhando. Você não encontra, Tanto que assim, a gente tem experiências de procuradores gerais de autarquias, né? A Agência Nacional do Petróleo, em que depois a pessoa saiu e foi atuar no privado, no mercado de óleo e gás, porque assim, o conhecimento, o currículo valia muito, né? Então existe essa questão. A gente pega aí de dois governos diferentes, por exemplo, o ministro Luiz Adams, ele foi advogado-geral da União, era procurador da Fazenda Nacional, e depois do seu mandato de advogado-geral da União, ele foi para o privado, trabalha no escritório americano, com representação no Brasil. Agora, recentemente, o Bruno Bianco, que era o advogado-geral da União, do governo anterior, ele agora está como sócio no BTG Pactual, né, ali na atividade de fundo de investimento, etc. Né? Então, há uma visibilidade muito grande, né, que a AGU
permite, né? Ainda mais você se especializando depois que você entra, né? Nos setores, nas áreas que você quer, que te dão uma visão muito ampla, né? Então, assim, seu currículo vale bastante, né? Acho que a atuação ela é bem dinâmica. Exatamente, Eu acho uma carreira, assim, realmente muito, muito interessante, muito, muito promissora do ponto de vista pessoal. E aquilo, né? Eu, por exemplo, sou um cara irrequieto, né? Super ansioso. Gosto de fazer, você vê no nosso bate-papo aqui, sei lá, falando do universo de 10, 12 anos, por quantos lugares eu passei. E talvez a magistratura, né, e o Ministério Público, eles não te deem essa transição entre postos, né, entre matérias, com tanta flexibilidade quanto a AGU te dá. Não, né? Na AGU, assim, impressionante. Veja, eu estou falando assim, posso dar exemplo de vários colegas que estavam, por exemplo, na Agência Nacional de Águas, trabalhando com transporte aquaviário, e de repente estava cuidando do Enem dentro da fundação que cuida do Enem. Aí, de repente, no ano, 1 ou 2 anos depois, encontro com a pessoa, não, estou trabalhando com Oligás de ANP. Aí depois, de novo, não, estou na CVM. Então, assim, você transita, e, sabe? E, então, assim, é dinâmico, assim. Nós somos, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela é o maior escritório de advocacia do mundo, né? Exatamente. Né? Assim, o maior escritório de advocacia do mundo. Nós somos 8 mil e bota mais de 8.500, entre 8.500 e 9.000, agora não sei como é que está esse número, considerando Banco Central, Fazenda Nacional, Advocacia da União e Procurador Federal. Mas todo o quadro ou só os advogados públicos mesmo? Os advogados públicos, né? Quando eu pergunto, tirando auxiliares, nada disso. Né? Só os advogados públicos propriamente ditos, né? Né? No Brasil inteiro atuando, né? Rapaz, eu não tinha noção. Eu sabia que era o maior do mundo. É o maior do mundo, é o maior do mundo. Mas então, em questões, por exemplo, eu como consultor jurídico, também você tem uma atuação, dependendo do ramo que você está, internacional. Pré-Olimpíadas, nós tivemos questões do nosso... Inclusive, um dado importante, por conta das Olimpíadas de 2016, junto ao FRJ, o governo federal construiu um laboratório de antidopagem, que é considerado o laboratório mais moderno do mundo do hemisfério sul. Fazemos controle de dopagem para vários países da América Latina, né? E aí batemos de frente com os Estados Unidos, até por questões de preço, etc. Foi feito no Brasil. Nós temos a Autoridade Pública de Controle de Dopagem, que inclusive a Advocacia Geral da União acessória, né? Temos o laboratório. O Brasil, à véspera das Olimpíadas iniciarem ali em julho, foi descredenciado. Nós teríamos um grande problema aqui no Brasil. Eu lembro que eu fiz uma viagem assim, relâmpago. Fomos à sede da WADA, que é a World Anti-Doping Agency, na Agência Antidopagem Mundial. Ela é em Montreal. Nós fomos para Montreal. Eu fiquei lá, na época o Rogério Sampaio, nosso campeão judoca de 92, era inclusive hoje o CEO do Comitê Olímpico, né, do Brasil. Ele era, à época, o secretário nacional de antidopagem, o ministro do esporte. Nós fomos para Montreal, fomos no hotel, já tinha reunião logo em seguida, conversamos com a ADA, levando as nossas questões jurídicas, de ordem política, jurídica, né, e econômica, né, análise. Eric Navarro faz isso muito bem, análise econômica do direito, sim, né? Sim. Então, fizemos uma rápida análise econômica do que aquilo representaria para as Olimpíadas, né? E conseguimos o nosso recredenciamento. E voltei, foi uma viagem que eu fui e voltei no dia seguinte, fui lá para Montreal, voltei no dia seguinte como advogado público, né? Você vê uma questão relevante para o Brasil, a gente trabalhou nisso aí, né? Teve questões também, eu fui ao Japão, tive a oportunidade de, né, pela AGU ir ao Japão para participar de uma feira, e há um compromisso pela Carta Olímpica do país que faz as Olimpíadas, ele auxiliar o próximo na instauração de todo o arcabouço, não só legislativo, legal, mas também de controle de contas, de engenharia, para que se faça Olimpíadas no outro país. Então eu fui lá conversar com eles a respeito das nossas questões jurídico-legislativas para as Olimpíadas. Você deve lembrar que tanto Copa do Mundo quanto Olimpíadas ainda havia uma restrição no Brasil de venda de bebida alcoólica em estádio, etc. Então, assim, questões que precisavam ser resolvidas, né? A questão das estruturas móveis, as questões dos custos. Então, veja, dentro da AGU eu tive a possibilidade de até uma atuação internacional, né, de questões que impactavam no Brasil. Então, veja assim, o nível. Eu tenho colegas meus que atuam dentro do Ministério da Agricultura, que quando tem esses fóruns internacionais de segurança alimentar, eles vão lá para fora com a autoridade, justamente entender como é que você consegue fazer avanços na legislação e na regulamentação e com algum propósito específico que o gestor queira, né? E aí, a advocacia
da União está lá presente, né? A AGU está lá presente. Então, assim, a magistratura, o Ministério Público são órgãos fundamentais, realmente a questão de som, eu acho muito legal, mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a Advocacia Geral da União, assim, dentro de todas as carreiras, de tudo que eu vejo, sabe? Eu me empolgo. É lógico que a questão remuneratória é fundamental, você olhar ali, pô, salário tá igual? O que eu amo fazer, né? Legal, verdade, né? Acho que isso conta, não vamos ser hipócrita aqui, né? Nem todo mundo não vive do seu sonho, você vive do seu salário. Então, basicamente, se a AGU estivesse pagando 5 vezes a menos que Ministério Público ou magistratura, talvez eu me sentisse desvalorizado por tudo que a gente faz dentro da AGU e quisesse usar como carreira trampolim, como você disse que realmente acontecia, e acontecia mesmo, normal, se você pegasse ali, né? Eu mesmo, colegas antigos meus, eu esbarro às vezes, você virou juiz, eu fui juiz e tal, eu fui ser juiz, né? Então, e hoje em dia isso você já não vê mais. Sim, não vê tanto, exatamente. É impressionante isso aí. Você está falando tudo isso aí, você já falou várias situações, eu ia te perguntar se você tem algum caso curioso aí para compartilhar com a galera. Assim, uma situação, uma saia justa, alguma situação curiosa que você possa falar, obviamente. Na tua atuação aí, seja engraçado, enfim. Não, olha, tem algumas situações assim que a gente enfrenta, né? E principalmente na prática, eu acho que isso, não sei em outras áreas, mas no desporto principalmente, esse tempo de Olimpíadas, né? É curioso porque você faz todo um assessoramento jurídico, né? A gente fez um assessoramento jurídico para acontecer um evento, que é o maior evento do mundo, né? Inclusive, dizem, né, que depois de uma guerra mundial, o maior evento logístico do mundo é uma Olimpíadas, né? Então, é um negócio que, assim, são mais de 180 países. Fala isso, quase, né? 200 países participando, atletas do mundo inteiro, né? Então, questões de decisão ali, em loco, durante a execução das Olimpíadas, saia justa, etc., várias, né? Ainda mais o gestor, e aí mérito, eu acho que não se pode tirar o mérito daquele que se propõe a ser gestor público no nosso Brasil, o cara que bota seu CPF ali para ser ordenador de despesa, esse cara tem que ser aplaudido. E quando se decide, né, muitas vezes, a gente tem situações em que a imprensa, né, tem aquele samba antigo, né, que só quer, você tem que espremer o jornal para sair sangue, né? Se você espremer o jornal e sai sangue, o jornal vende, né? Então, elas muitas vezes pegam um gestor e busca alguma questão vinculada àquele gestor para, de alguma forma, já queimá-lo. Isso faz com que você, geralmente, pegue um cara que tem pretensão de ser gestor, que é um cara bom, que tem como realizar, ele até fique, poxa, mas eu não vou... O nível de exposição eu não vou me doar isso, porque eu não quero esse nível de exposição. Então, assim, mérito do gestor que se propõe, né? Acho que é importante a gente frisar isso aqui. E aí, casos curiosos, eu tenho vários. Esse, por exemplo, da dopagem, né, de ter que ir num dia e voltar no outro, sem deixar vazar para a imprensa que a gente estava indo, porque senão aquilo ali viraria uma bola de neve, né, em relação às Olimpíadas prévias de acontecer. A gente resolveu o problema antes de voltar, esse foi questões de gestor responsável pela engenharia do Parque Olímpico, ligar de madrugada, ligação 1, 2, vou atender, né? Amanhã tem jogo de semifinal de handball e a quadra de handball afundou numa parte. Temos que resolver. Amanhã é o final do dia. Isso acontece. Né? A gente teve um que foi divulgado mais, foi o caso da piscina que mudou de cor, lembra? A piscina de salto, por causa de uma alga, enfim. Tem que resolver e aí a gente precisa pegar. E é o seguinte, quando você fala de uma Olimpíadas, a quadra de tênis, a piscina, etc., só serve para o índice olímpico e só serve se tiver de acordo com as normas do Comitê Olímpico Internacional, que determinam marcas específicas. Então, por exemplo, a Mirta é a marca que faz a piscina olímpica, seja em qualquer país do mundo vai ser da Mirta. E só pode considerar um recorde olímpico ou mundial se for numa piscina da Mirta. Entendi. E por aí vai as outras questões todas. Então, tinha que resolver, só tinha equipamento em São Paulo e, tipo assim, você tem que fazer um parecer ali de madrugada para o gestor ter segurança jurídica de mandar trazer e pagar o piso da quadra e resolver ali, né? Em questões curiosas do tipo, eu estou em São Paulo e havia uma questão em Lausanne desportiva, porque Lausanne é onde tem todos os organismos internacionais vinculados ao esporte, estão ali por Lausanne, né? Lausanne, França, né? Não, Suíça. Suíça. Lausanne é onde tem onde está lá
o Tribunal Arbitral do Esporte, né? Tá, sim, né? sim, Então, sim. assim, onde está a sede do Comitê Olímpico lá, a sede enfim, de todos os órgãos lá, a FIFA tem sede lá também, né? A Lausanne, a própria WADA tem sede lá, mas a sede administrativa fica em Montreal, no Canadá, mas eles têm sede em Lausanne, né? De estar lá e, de repente, na madrugada, mesma coisa, horário diferente, olha, tem uma questão aqui envolvendo e que a gente vai tomar uma advertência podendo suspender o Brasil de participações internacionais e eu preciso de argumentos jurídicos do porquê não em relação, sei lá, ao tribunal, à composição do nosso tribunal de dopagem. E eu tendo que fazer um parecer em inglês para mandar para o gestor que estava lá em Lausanne para ele resolver uma questão, né, específica daquilo ali. Então, são situações que você coloca que aí envolve muita questão do amor à profissão, amor ao que você faz, que é muito importante, você querer gerar um resultado de impacto social e você trabalhar como um advogado público que tem que trabalhar, porque é muito bonito a advocacia pública, os colegas dizerem, não, a gente merece honorários porque nós somos advogados. Então, atue como um advogado. E um advogado, ele atua dentro da prevenção do litígio, ele atua na resolução do problema. Né? Na negociação. Na negociação. Né? Não adianta querer só simplesmente, não, manda para mim, pela regra eu tenho 30 dias para fazer um parecer, posso pedir mais 30 dias de prorrogação e no final fala que meu parecer é meramente opinativo. Poxa, esse não é o tipo de advocacia que a gente espera, né, de quem ganha honorários. Quem ganha honorários tem que atuar como advogado. Tem que brigar, né? pelo cliente. Tem que brigar, né? pelo cliente. E o cliente, a gente tem o Estado brasileiro, que nós trabalhamos para o Estado brasileiro, independente de governo, mas dentro de um governo estabelecido, votado democraticamente pela população, nós atuamos para aquelas políticas públicas que estão sendo colocadas na mesa, fazendo a avaliação, né, o assessoramento jurídico para que a gente possa implementá-las. É lógico que aquilo que for contra a lei, o que for contra o ordenamento jurídico de forma geral, a gente vai dar os caminhos, né? A gente dá os caminhos para a autoridade pública, olha, você não pode, de repente você não pode usar a dispensa de licitação para fazer essa compra, mas você pode usar uma inexigibilidade, né? Você pode aderir uma ata nesse sentido, você pode, então acho que você tem que ter esse papel. Então, curiosamente, eu tive essas atuações no calor da emoção das coisas, em que, imagina, eu chegar para um gestor que está lá em Lausanne, podendo o nosso tribunal, a gente ter um tribunal único de controle de dopagem, ele dizer lá de fora, preciso de um parecer, eu dizer para ele, olha, cara, eu tenho, pela normativa tal da AGU, eu tenho 30 dias para fazer, etc. Então, poxa, então você ou não gosta da tua profissão, ou você não quer gerar um resultado de impacto social, ou você não se esforça minimamente porque assim, vamos ser sinceros, você está dando um esforço daquele ali, de repente ter que se virar uma madrugada fazendo um negócio acontecer, mas é gratificante quando você gosta do que você faz, claro. Você vê o resultado, né? Então, acho que assim, é importante ter esse amor. E uma coisa curiosa que, assim, eu acabo também atuando, por exemplo, eu acumulo 2 funções que são honoríficas, né? Que eu não sou remunerado por isso, mas que eu disponibilizei o meu nome para o sistema desportivo. Eu sou juiz, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do voleibol, do Comitê Brasileiro de Vôlei, né? E sou do skate, da CB Skate, do Legal. SCJD do skate. Nós julgamos as matérias disciplinares do estatuto vinculadas ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? O estatuto que trata das questões disciplinares do esporte. E no Brasil a dinâmica do direito desportivo punitivo, né, ele é feito por modalidade. Então, cada modalidade, só você olhar lá na nossa Constituição Federal e na Lei Pelé, ele é feito por modalidade. E aí é uma questão até importante, né, que talvez seja a única, talvez não, com certeza é a única instância de curso forçado do Brasil constitucionalizada é a Justiça Desportiva, porque a gente tem lá na Constituição Federal dizendo que deve a justiça desportiva para a resolução, né? Então ela é uma instância de curso forçado, digamos assim, né? Do direito desportivo. E então eu atuo também, né? Honorífico, eu não ganho remuneração por isso, mas atuo nas questões disciplinares e já tive alguns casos curiosos, por exemplo, durante a pandemia, foi achado atletas, né? E aí por questões profissionais, não vou dizer atleta nem clube, mas atletas em clubes de vôlei que que falsificaram o resultado de exame de Covid para poder participar da partida, né? E aí aquilo eu tive que julgar. Julguei um caso até interessante também, quando houve aquela atleta Carol Solberg, que dentro da quadra de vôlei gritou fora Bolsonaro, e aí ela foi punida, e aí chegou em segunda instância, e eu a absolvi
né, e absolvi com base no direito. Por quê? No Estatuto da Competição de Vôlei, diferente do futebol, da natação, do basquete, não existe lá uma vedação para manifestação política dentro da área de competição. Agora eu acho que até já tem, né? Então ela foi absolvida por um princípio jurídico de, né, nula a pena se não tiver o crime definido previamente, né? Digamos assim. É obrigado a deixar deixar de fazer isso. Exatamente. De lei, né? Mas assim, absolvi, mas recomendei à confederação que inserisse no seu estatuto, como faz intencionalmente, a proibição, e aí não é limitar o direito de manifestação, a liberdade de expressão de um atleta, mas sim de preservar a competição e a paz no estádio. Porque a gente tem um estatuto do torcedor que determina que cabe à entidade esportiva preservar pela paz dentro do estádio. E a gente vive um momento político muito acirrado, né? Não preciso nem dizer isso, né? Hoje em dia você tem que ter cuidado com o que você fala de uma forma a entender que assim, não é que eu gosto de A ou desgosto de B. Na verdade, eu estou indo pelo caminho do meio aqui, o que é o certo e o que é o errado. Então, assim, deixei muito claro na minha manifestação que o Estatuto do Torcedor, por exigir que a competição esportiva seja monitorada pela entidade que está produzindo, né? E que ela mantenha a paz no estádio, e como os ânimos estão acirrados, eu recomendei que fosse vedado mesmo uma manifestação. Porque imagina, um grita, eu voto no Luizinho, o outro fala, não, mas eu voto no Zezinho. Não, mas o Zezinho não gosta. E aí o atleta falando, o atleta que tem um poder de influência na torcida, pode gerar uma confusão dentro do estádio. Agora, lógico, o atleta na sua rede social, fora do estádio, vai dar uma entrevista num programa de TV, ele pode se manifestar politicamente tranquilamente. Mas, poxa, um estádio lotado, cheio de gente, com 1000 matizes ideológicos. Ali, e aí, inclusive, assim, para não parecer que essa minha recomendação era um cerceamento à liberdade de expressão, eu mostrei que não só no esporte isso acontece, mas inclusive no meio privado. Se você pegar o Código de Ética da Rede Globo de televisão, lá diz que quem é do núcleo de jornalismo não pode se manifestar politicamente, partidariamente, etc. Não pode. Então, assim, estaria a Rede Globo limitando a liberdade de expressão dos seus funcionários? Creio que não, porque aqueles funcionários específicos do telejornalismo, do jornalismo, de fato, eles têm que passar uma informação de uma forma mais isenta possível, né? Então, eu acho que não é uma limitação. É lógico, o cara vai na rede social, de alguma forma ele quer se manifestar, ele vai se manifestar. Inclusive a Globo, a SBT, me parece, enfim, as redes, eles até proíbem, né, que o jornalista em si, ele faça propaganda, né? Até o pessoal brinca, né, que, por exemplo, pega a Fátima Bernardes, enquanto ela estava no Jornal Nacional, ela não podia fazer propaganda. Aí depois ela fez da Seara, fez de outras marcas. Exatamente, aí, etc, né? Então há uma questão. Então, assim, eu trouxe isso para mostrar que, olha, minha experiência na AGU me levou a virar um juiz auditor da justiça desportiva. Né? Olha o caminho interessante que se propiciou aí. Assim como eu tenho amigos meus que trabalhavam com inovação dentro do Ministério de Indústria e Comércio e hoje estão no Conselho Administrativo, acumulando função no Conselho Administrativo da Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa agrícola, que desenvolve genética, que trabalha com material genético, patrimônio genético e desenvolvimento agrícola no Brasil. E aí você fala, pô, mas como assim? Ele da AGU? Da AGU. Ele trabalhou com essa matéria dentro da AGU, se especializou, a Embrapa precisava de gente para o Conselho Administrativo, falou, opa, pega esse procurador federal e põe aqui. Né? Então, assim, é uma gama de matérias que você trabalha. É muito legal, muito legal. Ouvindo tudo isso, assim, caminhando para o final, cara, me ficaram duas palavras aqui de tudo que você falou, tipo, que seria, cara, você quer versatilidade? Vamos pra galera que quer versatilidade, quer aventura, vai pra advocacia pública, porque assim, é muita coisa, né, cara? É muito versátil mesmo, muito, muito versátil. É só o fato de você ter um consultivo e um contencioso bem definido, já te trata... Já abre bastante, né? Você pensa em toda a gestão pública e todo o potencial. Exatamente. E você pensa que numa carreira de 30 anos, 35, você pode estar cuidando de matéria de direito educacional num Fundo Nacional, né, no FNDE, dentro da CAPES ou dentro da prova do Enem lá, como você amanhã pode estar cuidando do Ministério da Agricultura sobre importação de sementes ou de agrotóxicos, e no ano seguinte você está trabalhando na Anvisa, com questões de vacina, como tivemos, né, questões da vacina dentro da Anvisa, e no ano seguinte você está na Superintendência de Seguros Privados, trabalhando dentro da área de securitização. Então, assim, olha que universo. Olha que universo gigante. Né? Gigante. Muito legal.
Tá bom, meu amigo. Cara, eu quero te agradecer. Vou deixar a câmera ali para você. Vou Claro. dar a última mensagem para a galera que tá fazendo esse concurso. Ou para quem vai fazer agora, ou até para frente, né? Porque tem gente que tá começando a ajudar e de repente vai fazer esse agora e vai fazer um próximo também. Isso. Pessoal, vejo que o concurso da AGU, como eu já disse aqui, né? É muito atrativo, o salário é atrativo, a gama de coisas que você vai trabalhar faz com que seja a carreira mais dinâmica dentro de todas as carreiras jurídicas que a gente tem, né? Então, assim, a minha dica número 1 é atmosfera, como eu disse no começo aqui, né, João? Legal. Você viver essa atmosfera. Pô, dá uma olhada nas suas redes sociais, se você tiver, e tira aquilo que, de repente, não vai te somar nada e adiciona aquilo que vai te fazer diferença, né? Siga aí o ênfase, os cursos, os consultores jurídicos da vida, os professores e o pessoal de advocacia pública, que são vários no Brasil, que tem no seu Instagram dicas, o Tribunal de Contas da União, o Senado Federal, Câmara dos Deputados. Sigam questões que dentro das suas redes sociais que vão transformar a sua vida. Deixa para perder tempo com o resto, que também é legal, também é gostoso, mas depois. Agora você precisa resolver uma questão da sua vida. Se você resolveu fazer concurso público, não vou ali ver para ver o que acontece, né? Senão nem comece. Então, assim, a atmosfera é fundamental. E aí eu acho que são 3 palavras importantes, né? Consistência, tenha consistência. Não, definindo aí o seu horário de estudo, seja consistente, aconteça o que acontecer e estude as horas que você definiu, né, dentro do seu planejamento. Então, consistência é importante, consistência dia a dia, isso demora tempo, então você tem que ter essa consistência. E persistência, que é a segunda palavra importante, né? Você tem que ser persistente, por mais que você já tenha fracassado em algum resultado, ou que você acha que não está muito pronto para esse, ou de repente não vai passar, mas persista com consistência que você vai atingir o seu objetivo. E a terceira palavra é sorte. Mas concurso tem sorte? Tem. Mas como é que você aumenta o seu espectro de sorte? Estudando. Boa. Quanto mais você estuda, mais sorte você pode ter. Criar para você mesmo. Criar para você mesmo de cair na sua prova alguma coisa, né? Então, eu dou um exemplo prático. Eu tirei 10 na prova discursiva de Direito Internacional do concurso de Procurador Federal. Tirei 10 na prova discursiva, nem sei quantos tiraram 10. Né? Legal. E eu lembro que, à época, a resposta ela veio naqueles resuminhozinhos de sinopse que vende, enfim, nem sei de quem era na época, enfim. Eu comprei vários resuminhos de sinopse já na época de edital de concurso, e eu deixava aqueles resuminhos de sinopse para eu ler quando eu estava, meu irmão, no banheiro, quando eu estava indo esperar uma consulta médica, quando eu ia para a praia, quando eu ia para a piscina, eu estava sempre lendo de algumas páginas. A resposta estava numa sinopsezinha daquela que eu li no momento de... Sabe, não estava no manual de direito internacional, no tratado de direito internacional de algum professor, sabe? Não estava... Podia até estar, né? Mas, assim, aquela informação estava dentro de um monte de informação. Essa sinopse, ele foi passando pontos a pontos que eu precisava, foi cirúrgico ali. A resposta estava numa sinopse que eu li provavelmente numa praia, ou então, enfim, em casa, no momento, sei lá, esperando minha comida esquentar ali, que você, sabe, tá meio no sofá ali, que você não precisa de anotar nada. Surgiu aquela resposta que eu li com base, que eu respondi com base numa sinopse e com base numa base de conhecimento jurídico acumulada ao longo de aulas com ênfase, os livros, os cadernos que a gente tinha no ênfase, o material de apoio. E aí eu consegui, eu lembro até hoje que a questão era mais ou menos sobre a personalidade jurídica do indivíduo perante o direito internacional, dos organismos internacionais, dos países, e que você tinha que dar uma definição dessas personalidades jurídicas e tal. A sinopse, ela é muito em caixinha, ela dizia essa tem, essa não tem. E aí, beleza, eu já tinha respostas das que tinham e que não tinham. E aí, com a base jurídica, eu acabei... Bom, por que não tem? E aí eu consegui matar a questão e tirar 10. Ou seja, eu tive sorte de cair aquela questão. Eu aumentei meu espectro de sorte, aumentei a sorte para mim no momento que eu estudei o mais possível, a maior parte do meu tempo possível, buscando fontes de conhecimento distinta e principalmente na reta final, conhecimentos concisos, né? Não adianta você querer chegar no final e achar que você vai ler um livro de direito constitucional inteiro e você não vai ler isso. Talvez seja um momento anterior, você já ter feito isso, ou ter feito um curso regular, ou ter feito uma boa faculdade,
Ou então, se você é um cara muito entusiasmado e realmente, de repente, não precisa trabalhar, não precisa ter uma outra atividade, aí beleza, aí você vai usar 20 horas, vai usar 18 horas, 16 horas do seu dia estudando, aí você consegue ver tudo, né? Beleza, mas se você não tem tanto tempo assim, vai nas dicas do seu curso ênfase, vai nos cadernos que já foram feitos e pegue qualquer parte do seu tempo para estudar. Porque isso também faz parte da atmosfera. Faz parte da sua atmosfera. Sim, você sim. não vai perder sua vida, sabe? Tá respirando aqui. Exatamente. Domingo, beleza. Mas domingo é um dia que eu gosto de manhã jogar meu futevôlei. Então vai lá jogar seu futevôlei na praia, vai fazer o que você tem que fazer. Mas, acho que vale a pena você saber que tem aquele shopping gostoso das 16, 17 horas, final de tarde, domingo, todo mundo vai e tal. Mas, poxa, esse é o momento? Né? Tem que se questionar isso. Shopping vai continuar lá, os amigos vão continuar lá, quem é teu amigo vai entender que você está num momento assim. Então vai pro teu futevôlei, vai pra tua casa, almoça, né? Dá aquela descansada e utiliza o resto do domingo para respirar, para construir a atmosfera que vai dominar a sua casa, o seu estudo na semana seguinte. E você vai ter um ótimo resultado. E aí depois você vai olhar para trás e falar assim, que legal, agora eu vou tomar o meu shopping, vou curtir a minha praia com o tempo. E aí você começa a viver uma outra parte da sua vida, que não é a parte desse conhecimento jurídico de concurso, que aí é a parte que você vai se especializar, fazer uma pós, fazer um mestrado, vai se preparar para alguma matéria que te interesse mais dentro da advocacia pública, para você angariar ali esses cargos, essas funções. Vai fazer um hobby qualquer. Aí vai fazer seu hobby, vai andar Vou aprender a tocar violão. Vai andar de skate, vai fazer o que você achar melhor, vai se envolver em outras aventuras. E às vezes você tem seu companheiro, sua companheira, sei lá, tem uma academia, ou tem um restaurante, aí você vai virar sócio dela, vai ajudar de alguma forma, né? Então você pode trabalhar também no privado, nos seus tempos livres, vai dar aula, né? Então, assim, acho que o momento então são 4 coisas, né? Atmosfera de estudo cercando você durante esse tempo, aquela nuvem só de estudo. Para onde você olha é estudo. Você entra no teu quarto, aqueles post-it com estudo. Você vai no banheiro, meu irmão, tem uns post-it. Você entra no seu carro, de repente você está ouvindo um podcast do João Mendes. Você está na academia malhando, você está ouvindo uma aula. Mas isso aí eu vou ter que mergulhar nisso o tempo todo. Vai ter que mergulhar nisso o tempo todo. Depois você ouve seu Coldplay, depois você ouve todas outras músicas. Tira um tempinho para ouvir, mas foca no que você quer. Então, atmosfera de estudo, persistência, consistência e sorte. E é o que eu desejo para você. Boa sorte nos seus estudos, boa sorte no seu sonho e vai fundo, porque não é impossível, pelo contrário, é muito possível e só depende de uma pessoa, que é você. Tamoio, espetacular. Gente, eu não tenho mais o que acrescentar depois dessa. Foi muito bom, cara, de verdade, revelador para mim e para muita gente. Galera, valeu. Te encontro no próximo podcast. Valeu.